tá certo? Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Isso, pela lei de conflito de interesses, tem se estabelecido uma margem de R$ 100 para presentes. É aquela história da agenda, final de ano, que o pessoal entrega, às vezes traz uma lembrancinha, mas, como regra, eu tenho recomendado não aceitar nada, né? Você fica mais protegido assim. E às vezes você está num protocolo, né? Ah, olha, eu tenho um livro que trata desse assunto, a pessoa se interessa, o livro é da minha autoria, eu tenho exemplar da editora, mas mesmo assim a gente tem que compreender quem não aceita, né? É uma questão também íntima de cada um, né? Mas a lei é categórica, a 8.112 não abriu exceção. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, isso é proibido aos brasileiros. Praticar usura, ser agiota, né, proibido. Proceder de forma desidiosa, o que é desídia? Fazer as coisas mal feitas, que você encontra todo mundo por aí fazendo as coisas mal feitas. A regra é, se tem que ser feito, faça bem feito, né? Então, reiteradamente desídia pode levar à demissão. Chamar atenção 1, 2, 3, 10 vezes, pode demitir. Utilizar pessoal recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares, né? Muita gente faz isso, né, erradamente, e isso acarreta problema para o servidor que acata o pedido também. Cometer a outro servidor atribuições estranhas aos cargos que ocupa, exceto em situações de emergência e em caráter transitório, né? Olha, precisamos socorrer essa pessoa que caiu. Alguém aí sabe dirigir? Não importa o cargo. A gente vai estar prestando socorro, é transitório, né? Então isso é aceito. E exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. A sua vida pessoal é a sua vida pessoal, mas não pode exercer atividade que não seja compatível. Recusar-se a atualizar os dados cadastrais quando solicitado. É seu dever manter atualizados os dados cadastrais, né? E aqui foi punido recusar-se. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10 do caput desse artigo não se aplica nos seguintes casos. Esse é um candidato fortíssimo aí a concurso público. Veja só, participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direto ou indiretamente, participação no capital social em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço a seus membros. 2. Gozo de licença para o trato de interesses particulares na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses, né? Aí é importante, o sujeito vai trabalhar particular, tirou uma licença para tratar de assunto particular e nessa licença ele vai exatamente exercer uma função contrária ao interesse público. Por exemplo, eu elaboro o projeto básico de uma licitação, peço licença para tratar de assunto particular e vou ajudar o licitante a participar dessa licitação que eu elaborei o projeto básico, o termo de referência. Artigo 121. O artigo 121 estabelece que a responsabilidade civil, penal e administrativa são simultâneas e decorrem do exercício irregular das atribuições. Note que se eu estou no exercício regular da minha atribuição, eu não posso ser responsabilizado. Um exemplo, um veículo está pegando fogo, o corpo de bombeiros vai socorrer. Para socorrer, retira a bateria ou danifica a bateria, né? Eu não posso obrigar o corpo de bombeiros a indenizar a bateria, porque está no exercício regular desse direito de combater o incêndio e salvar vidas ou reduzir o prejuízo patrimonial. Arrombar uma porta, mesma situação. Então, se você está no exercício regular no direito, você não responde. E a responsável pode ser civil, pelo Código Civil, dever de indenizar, pode ser penal, quando há crime, e administrativo, quando você vai instaurar sindicância ou PAD. Quando que você instaura? Se você conhece bem o artigo 116 e 117 da Lei 8.112, é nessas situações. Incidir nas proibições, ou nas vedações, ou na falta do cumprimento do dever legal, enseja processo disciplinar. O artigo 122 estabelece que a responsabilidade decorre de ato omissivo ou comissivo. Ato omissivo, omissão. Chefe mandou trabalhar? Não trabalhei. Omissão. Ou comissivo, é o ato que realmente eu pratico. E ele vai ser por dolo ou culpa que resulte prejuízo ao erário. Essa é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, obrigação de indenizar, eu vou ter quando me omito ou quando pratico um ato contra a expressa disposição de lei e acarreta dano ao erário. Sem dano, não há responsabilidade civil.
Esse dano pode ser, inclusive, dano moral. Né? Já houve situações, por exemplo, em que o particular se sente ofendido por uma atitude do serviço público, entra contra o serviço público buscando a reparação do dano moral e a administração chama o servidor que causou dano moral para reparar o dano. Né? Então, responsabilidade civil, causar dano à administração ou a particulares. Né? Aqui a norma foi bem clara, dano ao erário, que é o dinheiro público, ou a particulares, ou a terceiros, como chamam. A indenização tem uma forma de liquidação, que é quando o empregado, o servidor confessa o erro, ele autoriza o desconto em folha. E a administração também pode descontar compulsoriamente o desconto em folha. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda em ação regressiva. Ou seja, a administração causa dano ao particular, o particular aciona o governo e o governo aciona. Por isso que se chama ação regressiva contra o servidor. E a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele ser executada até o limite do valor da herança recebida. Isso é um tema extremamente polêmico. O servidor causa dano e vem a falecer. A administração pode executar o patrimônio transferido por herança. Se ele não deixou nada, a dívida não pode passar da pessoa que faleceu. É um tema extremamente complexo que eu trato no meu livro Tomada de Contas Especial, porque tem muitas variáveis. Eu considero particularmente que não se pode transferir se a pessoa não teve a oportunidade de defesa. Ou, por exemplo, já fui atrás, quando estava no Ministério Público, do patrimônio transferido aos filhos, porque o servidor público roubou o dinheiro e comprou um apartamento para cada filho. Ora, a gente foi atrás do dinheiro que foi desviado. Né? Então, aí, mesmo com o falecimento da pessoa, a gente continuou com relação à transferência do patrimônio que conseguimos comprovar. A regra é essa. Pelo artigo 122, parágrafo 3º, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Se não houve herança, não há transferência de patrimônio. Com relação a descontar da pensão e aposentadoria, o tema é complexo. Só pode descontar quando você podia descontar da remuneração do servidor, tá certo? Em vida. É um tema complexo para se tratar. Em tomada de conta especial, a gente trata bem desse assunto. Muito bem, nós vamos tratar agora da responsabilidade penal. Responsabilidade penal só existe se praticou crime ou contravenção. Por isso, o nome penal. Contravenção são os crimes de menor potencial ofensivo à sociedade. E o crime está previsto, ambos estão previstos no Código Penal brasileiro. Mas alguns crimes estão previstos em leis separadas, como acontece, por exemplo, na Lei de Licitações, que estabelece, desde o artigo 89 e seguintes, um conjunto de crimes que o servidor que pratica licitação ou que é contratado pela administração poderá incidir. Então não é só o Código Penal, é tudo que é considerado crime. A responsabilidade, agora, civil administrativa, resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho das funções pelo servidor, desempenho das funções do cargo. Civil administrativa, obrigação de reparar o dano. Nós já tratamos anteriormente da responsabilidade só civil, que é aquela que não tem relação direta com as atribuições do cargo e que o servidor causa dano ao erário ou a terceiros. Essa é a diferença. Responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano. A civil administrativa, ele incide nos artigos 116 e 117 e ainda causa dano. Então, é uma responsabilidade civil administrativa. As sanções civis, administrativas e penais podem se acumular. Ok? Você pode ser condenado à cadeia, obrigação de reparar e ainda ser demitido do serviço público. Podem se acumular. Cada processo pode ser. Agora, existe uma situação que é exceção. E eu queria tratar com você a leitura do artigo 126 e 126A, candidatíssimo à prova de concurso. Tá certo? O 126 estabelece que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada quando a sentença expressamente absolver o servidor, não é culpa do servidor tal, ou quando a sentença categoricamente nega o fato ou a autoria. Por exemplo, podem dizer que a pessoa é inocente. Por exemplo, legítima defesa. Ok? Eu fui demitido porque agredi alguém.
Essa sentença penal repercute na esfera administrativa, porque diz que a pessoa foi inocentada. Mas também tem mais duas situações. Quando nega o fato, houve um roubo e o servidor foi demitido. Na justiça, comprova-se que não houve o roubo. Isso, inclusive, eu presenciei uma vez que estava no Ministério Público. Os bens estavam dentro da administração, estavam num depósito fechado há muitos anos e acusaram o servidor de ter roubado esses equipamentos, né? E não foi roubado em nenhum momento. A administração perdeu o controle, né? Então, nessa situação, nega o fato, não houve roubo, também repercute na esfera administrativa. E a terceira é quando nega a autoria. Houve roubo, mas não foi o professor Jacobi, tá certo? Foi fulano de tal. Então, eu não fui inocentado, mas outro foi considerado culpado. Nega a autoria, eu não cometi, o que equivale a ser inocentado, tá bem? Mas há um preciosismo. Agora, 126A, eu vou ler e depois explicar para você, porque tem condições de cair numa prova. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita do envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência de cargo, emprego ou função pública. Note bem a inovação que houve. Detalhe, 126A, por quê? A Lei Complementar 95 estabeleceu que quando você faz uma mudança na lei, para não ter que alterar a numeração de todos os outros artigos, você coloca 126A, 126B, 126C. Então, essa é a forma. É mais um artigo que está na lei. Ele é a letra A, então ele foi implantado em 2011. De lá para cá, ele é um candidato a concurso. Por quê? Porque inovou. Isso faz parte de um esforço nacional de combate à corrupção, em que foi dada a permissão para o servidor representar diretamente e não ser punido. Regra igual já existe na lei orgânica do TCU, mas que a Justiça do Trabalho não tem prestigiado. Seletista que denuncia vai para a rua porque o patrão mandou embora e acabou, né? Mas a ideia, em termos de trabalho, é no serviço público brasileiro, quem denuncia não é punido, tá certo? Claro que você tem que tomar cuidado para levar ao conhecimento sem causar injúria, difamação ou calúnia. É relatar os fatos, você não precisa fazer juízo de valor. Aquela besta fez isso. Pronto, você perdeu o seu direito. Estou informando que fulano de tal cometeu tal irregularidade. O mais sintético, sem uso de palavrões ou juízo de valor. Penalidades. Quais são as penalidades que o servidor público pode receber em razão de processo administrativo disciplinar ou sindicância? Ou seja, quais são as penalidades que se aplicam dentro do órgão? Primeiro, advertência, que sempre tem que ser por escrito, para ser considerado precedente. A advertência verbal, a gente recomenda. Você pode aplicar a advertência, considere-se advertido, mas o que vale para fins de antecedente é por escrito. Suspensão, e a suspensão não pode ser superior a 30 dias, porque ela retira a subsistência da pessoa além do razoável. Na suspensão não trabalha e não recebe. Demissão, ser demitido a bem do serviço público ou só demissão. A gente sempre fala bem do serviço público, que é uma expressão. Cassação de aposentadoria e disponibilidade. Existem situações em que o servidor é cassada a aposentadoria. Em duas, quando ele pratica ato diretamente relacionado à atividade que ele fez, corre e se aposenta. E se descobre isso e a penalidade ainda não prescreveu. Então ele é cassado da aposentadoria. É a penalidade mais cruel que existe, porque a pessoa vai estar velha, contribuiu a vida toda e vai ficar sem o direito da subsistência, né? Eu sugeri para você ler a DPF 418, que você encontra no Supremo Tribunal Federal. Destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada.